tarde, meus irmãos. Senhor Jesus abençoe a todos, né? Deus abençoe os irmãos também que estão nos acompanhando através da internet, por toda parte. Que Deus abençoe. Deus sempre tem algo especial para os seus filhos, né? A gente, quando vem à casa de Deus, a gente sabe que Ele sempre tem algo especial para nós. A gente vem para agradecer. E, na verdade, temos que ser aqueles filhos agradecidos pela saúde, pela vida, pela família, né? Por Ele ter nos livrado de todos os males. Às vezes Ele permite coisas para reconhecermos a Ele, né? E às vezes a gente fica a perguntar por que determinadas coisas acontecem, né? Tudo tem um propósito. O apóstolo São Paulo fala aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Veja a palavra, amam a Deus, e são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas contribuem. Aí nós pensamos que é uma coisinha. Não. Todas as coisas contribuem. Nem um pardal, né, disse Jesus, cai do céu se Deus não permite. O irmão Brana chegou a dizer: Deus, você vê Deus na grama, né, porque a grama tem vida. Você vê Deus no peixe, né, porque ali tem vida. Quando está morto, não está Deus. Nada que que está morta, está Deus. Deus está naquilo que é vida, né? Você não pode ver Deus no deserto se você não vê um cacto vivo. Se você vê um cacto vivo, você vê Deus no deserto. Deus estava no deserto porque Moisés estava no deserto, né? Elias procurou Deus no fogo, não estava. No terremoto, Deus também não estava. Deus não estava no vento. Deus estava numa voz. Que foi preciso passar todo aquele barulho para que ele pudesse ouvir a voz, porque era muito baixo. Às vezes nós temos que parar de fazer todo esse barulho que fazemos, porque Deus está falando bem baixinho. E às vezes nós fazemos barulho demais, reclamamos demais. Então é hora de... Por isso o sétimo selo quando abriu-se o sétimo selo, houve silêncio no céu. Silêncio. Graças a Deus. Deus abençoe os nossos irmãos. Dia 29, essa quinta-feira, temos ceia ali em Curitiba, Paraná, no lar do irmão José da Silva. Nós vamos depois postar o anúncio com o endereço e tudo, né? Dia 2 de março, culto de Santa Ceia em Criciúma, ali na Mina do Mato, no mesmo salão que o pastor Osmar tinha os cultos. Vocês todos em Criciúma estão convidados, né? Vamos ter o anúncio também. Dia 3 de março, Santa Ceia aqui em Sapucaia. Estejam prontos, preparados, vocês da volta da Grande Porto Alegre. Venham todos para a Santa Ceia, vocês de Alvorada e todas essas regiões, Capão da Porteira, né? Que Deus abençoe a irmã Leone, ali em Cidreira. Deus te abençoe. Logo, logo nós vamos fazer uma visita, irmã Leone. Dia 9 de março, teremos culto de Santa Ceia em Santa Maria da Boca do Monte, ali com os nossos irmãos ali no tabernáculo. E no dia 14 nós teremos culto e batismo na cidade de Londrina, no Paraná, ali com os nossos irmãos ali em Londrina. Vamos abrir nossas Bíblias em São Mateus capítulo 16, versículo 17. Como falamos, não somos pregadores.
apenas estamos lendo a mensagem, estamos lendo a Bíblia. E Jesus respondendo, disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Barjona, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Apocalipse capítulo 1, versículo 17. E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto. E ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. Tenho as chaves da morte e do inferno. Pai, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado pela sua palavra. Venha, fala conosco, responda as nossas perguntas, cura os enfermos. Em nome do Senhor Jesus nós te pedimos. Amém. Pode assentar, meus irmãos. Fizemos uma viagem maravilhosa, abençoada. Estivemos ali com os irmãos que estão nos acompanhando agora, ali em Tapetinga, na Bahia. E ali com o nosso irmão evangelista Sérgio Carvalho e os demais irmãos que congregam ali, sua família, a família do irmão Jovino, do irmão Hélio e os demais irmãos, que Deus assim abençoa. Foi um fim de semana abençoado. Nós tínhamos 7 para se batizar, batizamos 5 e cremos que daqui a 3 meses, quando voltarmos ali, vamos batizar mais pessoas ali, sedentos, desejosos de receber o nome do Senhor Jesus Cristo no batismo. Depois estivemos na cidade seropédica, Rio de Janeiro, onde os irmãos estão acompanhando nesse momento, e ali fomos muito bem recebidos. Irmão Ilha, sua família e os demais irmãos ali, irmão Irã, e as irmãs, que Deus assim abençoe esses irmãos maravilhosos, abençoados ali do Rio de Janeiro. E nós também voltaremos ali daqui a 3 meses para mais um culto de Santa Ceia e adoração a Deus. Só que nesses 3 meses vocês ficam assistindo o culto os 3 meses todos, né? Porque eles estão conectados sempre, né? Sempre conectados, sempre ouvindo a palavra. Que Deus abençoe os irmãos e os irmãos em toda parte que nós ficamos atendendo depois da partida do pastor Osmar, que era necessário atender. E que Deus abençoe vocês. A gente vai, na medida do possível, visitar, levar ceia, estar junto com vocês. E se vocês não têm o nosso zap, pegue o nosso zap. Tem alguma pergunta para fazer? Eu acho tão bonito, né? As pessoas vindo no privado fazer suas perguntas, né? Tirar suas dúvidas. Isso aí é louvável, né? Que Deus assim vos abençoe ricamente, né? Vocês podem pedir depois o nosso zap, que estaremos prontos para atender. Vamos falar um pouquinho. Ontem eu falei do profeta cansado, né? E Moisés estava bem cansado. Nós vemos reconhecido só depois da morte. É um tema um pouco estranho, mas está dentro da mensagem. Reconhecido. Eu estava pensando, quando Jesus estava aqui conosco, ele falando dos fariseus, né, que caiavam os túmulos dos profetas, né, dos patriarcas, e Jesus chamou eles de sepulcros caiados, porque os profetas, eles foram esquecidos, foram mofados, como diz o profeta Jeremias. Eles foram perseguidos. Jeremias foi colocado no poço, foi rejeitado, a sua mensagem também foi rejeitada. Nem o rei, nem os sacerdotes queriam ouvi-los, porque um profeta, quando ele vem, ele é a justiça de Deus, né? Vem chamando o povo ao arrependimento, a se consertar,
a confessar, e a igreja não gosta de um profeta. E então os profetas foram esquecidos, né? Eles foram esquecidos. Eles só foram lembrados depois das suas mortes. Aí sim, aí eles foram lembrados, né? Aí eles deram valor aos profetas depois que morreram. E o profeta de Deus diz que isso aí aconteceu em todo o tempo e em todas as eras, né? Só é bom depois que morre, né? É o homem de Deus depois que morre, né? É o grande homem depois que morre, a grande mensagem depois que morre. Nós vamos ver algo aqui. Olhe sempre para Jesus 233, o irmão Brana falando sobre o centurião. Tá? O centurião ajudou a cravar Jesus na cruz, ajudou a chicotear Jesus. Aquele soldado romano estava junto quando zombava, quando repartia suas vestes, quando dizia e batia na sua cabeça: profetiza, quem te bateu? Mas naquele momento que as rochas começaram a rolar e veio o grande terremoto de ressurreição, que abriu os sepulcros e os corpos de santos ressuscitaram, só saíram depois da ressurreição de Jesus, que o povo gritava. Esse centurião furou o lado de Jesus e saiu água e sangue. Ouça as palavras do profeta. 233. O soldado romano na cruz olhou para Jesus depois da terra ter tido uma depressão nevosa, sacudida de tal modo até as rochas rolarem das montanhas e o sol se pôr no meio do dia e ficou escuro. As estrelas não apareceram para dar a sua luz. E houve uma ruptura na terra com rochas e terremotos. Os relâmpagos em zigue-zague varreram os céus, rasgaram o véu do templo de cima a baixo, e o povo corria e gritava. Eles não sabiam o que tinha acontecido. O soldado romano que ajudou a pregá-lo ali, que tinha furado com uma espada o seu coração, então ele olhou, mas era tarde demais. Ele olhou e creu, mas era muito tarde para crer. O que ele havia feito selou a sua sentença. Ele havia fincado a lança no coração do Salvador. Era muito tarde. 240. O que estou tentando dizer é isto, que eles veem a clara palavra vindicada como Pilatos e o restante deles fez, como soldado romano, aos dois, Pilatos e o soldado romano. Viram a palavra vindicada ali diante deles, mas você vai esperar ficar tarde para fazer alguma coisa sobre isso? Para tomar uma decisão? Ele deveria ter usado a lança do outro lado. As portas estarão fechadas, como foi nos dias de Noé. Então, foi muito tarde. Abre-nos a porta, Noé, mas já era tarde demais. Noé é um grande homem de Deus, mas já era tarde. Quando você chamou de falso, quando você chamou de Beelzebu, e a chuva estava caindo, os relâmpagos, e a água estava subindo, era o juízo, porque as mesmas águas que salvaram Noé, afogou e destruiu aqueles zombadores, aqueles pregadores. O profeta disse que tinha muitos pregadores no dia de Noé. Foi as mesmas águas, é a mesma palavra. Veja, sangrar a palavra, furar o seu lado, cuspir nele. Pensa. Colocar uma coroa de espinho na cabeça do Salvador, o Senhor. Você já imaginou? Chicoteá-lo e depois
dizer verdadeiramente este homem era santo, verdadeiramente era o Filho de Deus, este homem era justo. Mas já era tarde para poder crer, era tarde para poder confessar, né? Já era muito tarde, ele tinha assinado a sua sentença. O profeta disse na mensagem pondo-os ao lado de Jesus, falando com o irmão Neville, ele disse a fúria que Satanás está contra os ministros. Satanás não está contra você, irmão, que é um irmão que vem à igreja, uma irmã que vem à igreja. Não, ele não está furioso com você. Ele está furioso com os ministros. Ele quer destruir os ministros. Não é o membro, é os ministros. Porque hoje é os ministros. Hoje é o ministério quíntuplo. Porque isso aqui não é uma religião de segunda mão. Não. Pastor Osmar não trouxe uma religião de segunda mão. O irmão Brana não trouxe uma religião de segunda mão. Nos dias de Jesus, eles tinham uma religião de segunda mão. Eles liam a lei de Moisés. Eles estavam na tradição dos anciões. Eles não conseguiram ver Deus em uma carne humana. O Verbo encarnado em Jesus. Eles estavam cegos para aquilo. Mas eles continuavam lendo a lei sagrada de Moisés, colocando o véu no rosto, com todas aquelas cerimônias, quando Deus estava ali andando sobre as águas, multiplicando pães e peixe, alimentando multidões, ressuscitando os mortos. E eles estavam com uma religião de segunda mão. Sabemos que isso repetiu através das eras, a religião de segunda mão. Chegou até um ponto de gerar uma igreja chamada Igreja Católica Romana, a primeira denominação. Depois nós tivemos Lutero, que a sua mensagem foi denominada. O seu ministério foi denominado. Agora, esse espírito seguiu migrando através das eras até chegar no dia que nós estamos vivendo. Lutero foi reconhecido depois que morreu. Wesley foi reconhecido também depois que morreu. Ele falando do irmão Neville, ele diz que ele está muito exausto, parágrafo 5, pondo-nos ao lado de Jesus, contrariado. Olha as palavras que o irmão Brana dá. Então eu apenas queria que você soubesse, irmão Neville, que você está só se antecipando nesse companheirismo. Vocês observaram o que Satanás tentou fazer nos últimos poucos dias aos que são ministros associados nesse companheirismo? O ataque de Satanás ao ministério é lá do passado, nos dias do irmão Brana. As suas armas estão todas apontadas para o ministério, para os ministros. Isso foi em todo o tempo. Ele os levou a cair com dinheiro, a cair no dinheiro, na fama. E mulheres. O Japão foi um dos países que derrubou mais ministros no adultério. Aqui no Brasil também tantos escândalos. E quando ele não consegue derrubar com adultério, e nós sabemos que o pastor Osmar pregou muito, que você deve se afastar das mulheres, você deve se aproximar da sua esposa. Tanto aconchego e brincadeira com as moças, e tapinha no ombro, isso não cabe ao cristão. Principalmente ministro.
O ministro, ele tem que se colocar no seu lugar. O pregador tem que se colocar no seu lugar. Esposa de pregadores tem que se colocar nos seus lugares. Porque as armas do inferno estão apontadas para o ministério. Se eu estou lendo Bíblia e mensagem. Porque Jesus disse que as portas do inferno não iam prevalecer contra esta igreja, contra esta revelação, contra esta palavra. E ele disse, apenas pare por alguns minutos e pense, aqui está sentado o irmão Clase, assentado aqui nesta noite, quase foi morto ali em cima na rodovia, vê? E eu quase tive minha cabeça estourada por uma espingarda, ou com um rifle, vê? Satanás tentando nos tomar. E ali você se acidentou e poderia ter sido morto, e também uma mulher. Veja, apenas os ministros são atacados. Olhe somente no grupo de ministros, vê? É Satanás, e ele está tentando nos destruir. Esses parágrafos, essa mensagem me veio, e eu lembrei de pôr-nos ao lado de Jesus. Suas armas estão apontadas para o ministério. Vocês pastores que me ouvem, evangelistas, pregadores, é onde você tem que vigiar. Você tem que estar realmente atrás desta mensagem. Esse aqui é o único lugar de esconderijo. É o escudo, essa mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Satanás odeia a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Satanás vai fazer você crer em Apocalipse 10, 1 a 7. Porque ele faz você crer em tudo que Jesus fez lá atrás. Ele fará você crer em tudo que ele vai fazer no futuro. É sobre as duas testemunhas, sobre Israel, sobre milênio. Ele vai te explicar detalhe por detalhe daquilo que não interessa para a noiva. A noiva é a mensagem da hora que lhes dá a fé arrebatadora, meus irmãos. E aonde você tem que estar vigiando? Na mensagem Adoção Espiritual, 105, e sobre essa rocha, a revelação de Deus, que ficará quieta e será cortada, a pedra pela revelação. Veja que Daniel viu aquela pedra cortada sem auxílio de mão da montanha. E quando se fala de pedra, se está falando de revelação. Quando se fala de pedra, está falando de confessar, separar-se. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, mostrando que certamente todos os portões do inferno estarão contra, mas nunca prevalecerão. 107. Se ele te mostrar nessa manhã, pela revelação, que este é o fim do seu sofrimento, esse é o fim da sua doença. Você que está me ouvindo aí do outro lado, se ele te mostra por revelação que é o fim da sua doença, é o fim do seu sofrimento, você aceitaria a sua cura? Falando as suas palavras aqui, você aceitaria a sua libertação? É o fim. Você quer que Deus abra uma porta de trabalho? Já abriu. Já abriu. Às vezes falamos coisas aqui e não sabemos. Eu viajando aí, os irmãos disseram, foi uma palavra, pastor, que o senhor disse, e eu disse, meu Deus, como o pastor sabia daquilo? É a mensagem que a gente está lendo. Ela é viva. Deus está nessa mensagem. Todos os demônios atormentadores nunca abalarão esta base, embora todo médico diz que está errado. Eu não estou aqui para que você pare de tomar remédio, que você não vá no médico. Vai no médico, tome o remédio, siga as orientações do médico. Eu estou aqui para que você
para te levar a ter uma fé para se libertar dessa doença. O demônio da doença o médico não tira. Ele trabalha só em sintomas. Agora, quem tira esse demônio é Jesus Cristo. No Calvário você foi liberto, você foi liberta no Calvário, quando Ele morreu por você. Embora seja contra, ainda assim não pode prevalecer, pois vindo o inimigo, como a torrente de água, o Espírito de Deus alvorará contra ele a sua bandeira. Todas as vezes, você entendeu? Jesus sendo revelado aos discípulos, coisas que hão de ser 36. Vê você todo o programa, toda a igreja é construída sobre a divina revelação. Revelação é fé. Jesus disse em São Mateus capítulo 16, portanto, não te revelou carne e sangue, mas meu Pai que está nos céus. Foi isto uma revelação de quem Ele era. Sobre essa pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vê, a revelação de Jesus Cristo nessa hora, não que Ele era em outro tempo, que Ele é agora. Não é a revelação de Jesus o que Ele era nos dias de Paulo, é o que Ele é hoje. Hoje Ele é Apocalipse 10, 8 a 11. Porque Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13, 8. Nós estamos aqui para mostrar Jesus Cristo hoje, Jesus Cristo em sua noiva. Nós não estamos aqui para mostrar conhecimento, que nós descobrimos isso, descobrimos aquilo, não. A igreja não está edificada sobre conhecimento, mas sobre a pedra, sobre a revelação. A Bíblia expressa o seu crescimento na noiva, a completa estatura. Portanto, se o grão de trigo de Cristo teve que cair no chão, assim teve a noiva que cair no chão através das eras negras. Qualquer grão que vai para o chão tem que morrer, ou ele mesmo não pode reproduzir-se. E a grande igreja que ele formou nos dias do Pentecoste, através da vinda do Espírito Santo, teve que ser martirizada e ir para a terra. Aqui no mundo, na era negra, para trazer outra vez na era de Lutero, e sair na completa estatura da noiva de Jesus Cristo neste último dia. Não há outra maneira. Lutero foi aos pés, aí vem Wesley, vem Pentecoste, com a restauração dos dons, e nós chegamos nesse tempo, a era do olho. Mas quando chega na era da noiva, já não é olho. Está aqui atrás. É a inteligência de Deus. Porque na era do olho ainda se move. Ainda tem movimento. Ainda você pisca. Mas quando chega na era da noiva, nada se move. Você está na nave espacial, não se move. Agora é hora de subir. Você está seguro, você sabe que isto é a verdade. Louvado seja Deus. Cristo é o mistério de Deus revelado. 484. Sua presença no indivíduo, com uma vindicação pessoal de si mesmo, expressando a si mesmo a palavra viva que é prometida para o dia. Irmãos, estamos aqui para exaltar nosso Senhor Jesus Cristo. Se você vai numa igreja e Jesus Cristo não é exaltado, você tem que sair dela. Irmão Brana exaltou a Jesus Cristo. Ele exaltou Jesus Cristo e vem João, exalta Jesus Cristo que estava em Brana, mostrando a vindicação pessoal de Cristo em uma pessoa. Mas agora nós não estamos aqui tentando você crer no que ele fez lá atrás.
nem tentando você crer no que Ele fará no futuro, mas o que Ele está fazendo agora. Agora você, aí do outro lado aqui, que ainda não é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, corra, se batiza. É a última hora, o último tempo. Vocês muito jovens, não vão pensar que seus cabelos vão ficar branquinhos e você vai chegar aos 90 anos. Não, isso chegou foi minha mãe, seu avô, sua avó. Essa é uma era muito curta, é um tempo muito curto, meus irmãos. Depois do arrebatamento é só 3 anos e meio. E você tem tantos sonhos, que vai fazer isso, vai fazer aquilo. Suas esperanças onde estão? Estão aqui ou lá? Depois do rapto, se for essa noite, é só mais 3 anos e meio. De grande tribulação. Não é de gozo, não. Aonde vai gastar os milionários todos os bilhões que tem? Investido na Suíça, investidos em grandes empresas, quando o grande terremoto, a bomba atômica, vai queimar tudo. Então, aonde estão suas esperanças? Estamos brigando, competindo por quê? Por quem? A minha obrigação é trazer essa mensagem a vocês. Não em busca de fama, de dinheiro, não. Eu tenho 68 anos, vou fazer 69, mas irei à África ainda. Eu falei com eles essa semana. Monchadrec, que está me ouvindo, eu irei aí, não por dinheiro, não por fama. Não, isso eu tive na denominação. Quando eu era pastor denominacional, quando pregava, o povo me carregava. Hoje eles não querem saber de mim. E há muitos nessa mensagem que nem querem me ouvir. Mas Deus me deu a revelação para falar para vocês. Não reconheça depois que morreu. Reconheça enquanto está vivo. Vocês estiveram, como os americanos estiveram com o irmão Brana, mas aqueles que conheceram o irmão Brana, são muito pouquinhos que estão vivos. Os que estão vivos estão bem velhinhos. O mais novo vai fazer 70 anos. Conheceram o irmão Brana. Mas há muitos que conheceram. É só um homem de Deus, igual Billy Graham, igual Oral Roberts. Não, diferente. Era diferente. Se você queria saber alguma coisa sobre William Brana, você falava com Meda Broy Brana, com seus cabelinhos brancos, ela tinha muita coisa a falar. Quem foi esposa dele, conviveu com ele, fez café para ele, fez almoço para ele, lavou as roupas dele, sabia quem era ele, teve uma experiência com um anjo, viu sua presença ali. Mas eles já foram. Eles já foram. Você reconheceu enquanto está em vida. E você que rejeitou. Você que conheceu enquanto estava em vida e rejeitou, rebeliou, chamou de falso, chamou de mentiroso. Centurião romano. Agora você diz que era homem de Deus. Não é fácil trazer isto. Você pensa que é fácil trazer uma pregação? Porque aqui estamos batendo em cima de dimensões, de demônios,
demônios religiosos. E você pensa que não há demônios também dentro dessa mensagem? Claro que há. Essa mensagem não é demônio, mas tem demônios tentando usar esta mensagem, torcer esta mensagem, perverter esta mensagem. Fizeram com o Evangelho, fizeram com a mensagem de Lutero, de Wesley, fizeram com a mensagem de Brana. Quando o irmão Brana pregou unidade, eles trouxeram dualidade. Endeusaram o irmão Brana. Endeusaram o pastor Joaquim Gonçalves Silva. Estão querendo endeusar pastor Osmar Rodrigues Costa. Mas enquanto nós estamos aqui, estamos defendendo a mensagem que não era dele, era de William Marion Brana, o novo nome de Deus. Tem gente que diz, eu vou ficar com fulano, vou ficar com Beltrano. Você tem que ficar com a palavra. Eu vou ficar com o pastor fulano. Eu vou ficar com... Você tem que ficar com a palavra, você tem que ser espiritual. Crente, que esteja na presença de Deus. Aí depois você não vai querer me ouvir mesmo, né? 484, sua presença, né? Olhe, somente em um indivíduo, nunca em um grupo. Um indivíduo, não em um grupo. Sua identificação é com um indivíduo. Vocês entendem isso? Não com um metodista, não com um batista, não com um presbiteriano, não com o luterano, não com os pentecostais, mas como um indivíduo. A mensagem de uma só pessoa, ela não morreu quando morreu o irmão Brana. Ela não morreu quando morreu o pastor Osmar, que João não morreu. Morreu o homem chamado Osmar Rodrigues Costa. Deus o levou, descansa, mas a mensagem de um só homem continua. Qual é a mensagem de uma só pessoa? É a mensagem da esposa. Porque ela é um com ele. Então a mensagem é de um. É esse ministério, não com a metodista. Eu tomarei um, deixarei um. Eu os separarei, isso é correto? Haverá dois no campo, eu tomarei um e deixarei um. Haverá dois na cama, eu tomarei um e deixarei um. Então, se você não é cristão, seu marido procura ser cristão também para Deus tomar os dois, né? Que às vezes um crê, outro não crê. O que não crê fica a mulher, fica o marido. Então, você, marido não crente, procura aceitar essa palavra, nascer de novo, para ir os dois. Não é um grupo, diz o profeta, é uma vindicação pessoal de um filho de Deus fecundado, cheio do Espírito Santo, tão rendido a Deus que ele não se importa com nada mais. E o Espírito Santo vivendo em sua vida, pulsando através dele, mostrando a vindicação pessoal da palavra, ela mesma expressando-se ao povo e ao mundo. 487. Como pode o mundo cegamente passar por algo como isto? Exatamente da mesma forma que os católicos que passaram por São Patrício e não reconheceram até depois que estava morto. Os católicos olharam São Patrício como falso. Depois que morreram, santo. A mesma coisa eles procederam com São Martim. Não reconheceram isto. A mesma coisa eles têm feito em todas as eras. A mesma coisa fizeram a Joana d'Arc. A Igreja Católica queimou como uma bruxa. Ela era uma profetisa, ela era uma mulher de Deus, ela tinha visões, revelações naquele dia, mas a igreja tradicional, a igreja carnal,
que não entende divisões de coisas espirituais, e nesse dia existe uma igreja natural. Existe uma igreja carnal que não entende divisões. Se aparecer alguma coisa para determinados crentes, sai correndo. Sai correndo. Eles não estão acostumados com o sobrenatural. De repente, se algo se mexer em casa, eles já ficam arrepiados. Mas se você estiver em oração, você será como o profeta Daniel. Você não vai se assustar quando a mão do anjo tocar nas suas costas. E ele disse, homem muito amado. E ele estava fraco, 21 dias sem comer, 21 noites, buscando ao Senhor. Aquela igreja considerou Joana d'Arc como uma bruxa. Chamaram Jesus de Beelzebu, de bruxo, feiticeiro, demônio. Chamaram irmão Brana de demônio. Ele disse, até de Deus até o diabo, eles me chamaram. Chamaram o pastor Osmar de falso, de rebelde, de mentiroso, falsa doutrina, chama até hoje. Mas você pode ver que agora, depois que morre, eles maneiram um pouquinho, né? Eles maneiram um pouco. Eles começam a escutar. Eu vi até um colega curtindo a mensagem do Novo Nome. Um colega lá do tempo passado, né, que não cria. A mesma coisa fizeram a Joana d'Arc. A Igreja Católica a queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. Se você vai falar de coisas espirituais, é uma igreja carnal, eles vão ignorar, vão se escandalizar. Quando você vai falar sobre dimensões, o que é dimensões? Aonde nós vivemos, quando você sai daqui, você tem que entrar em outra dimensão. Como você, quando chegou aqui, entrou nesta dimensão, luz, matéria e tempo. Eu ia trazer uma pregação hoje sobre isso. Agora, quando você sai daqui, você entra em outra dimensão, outro corpo. Aí você está pensando que é um lugarzão espaçoso. Não, pode ter um lugar, mas você tem que ter aonde entrar para ter contato com aquele lugar. Quando eu cheguei aqui, eu entrei aqui, luz, matéria e tempo, para ter contato com este mundo. Meus olhos foram abrindo devagarinho, fui chorando, fui chupando bico, tomando uma madeira, gatinhando. Fui aprendendo a falar. Fui para a escola. Passei uns momentos difíceis nessa vida. Foi como eu cheguei aqui. Agora eu vou ter que sair daqui. Porque é uma casa provisória. É um hospital de prestilento. Eu tenho que sair daqui. Tem que entrar em outra dimensão. Quinta ou sexta? Você escolhe aqui. Quinta dimensão é outro corpo. Você quer fumar, mas não pode. Quer beber? Não pode. Quer adulterar? Não pode. Quer mentir? Não pode. Quer tomar água? Pai Abraão, manda que Lázaro bota o dedo. Eu estou aqui morrendo de sede. Ele estava na outra dimensão. A dimensão que ele nasceu, um jovem rico, tinha tudo. Carneiro gordo, boi gordo, charretes, servos, servas. Ele era um príncipe, filho de um rei. Mas quando ele saiu daqui, saiu para a pobreza, saiu para a miséria, saiu para o sofrimento. Essa mensagem está nos levando a sermos não espíritas, mas espirituais. O irmão Brana disse que essa verdade e o espiritismo se separa só por um fio de cabelo. E é onde os pregadores têm medo de entrar.
Tem muitos. Olha o que fizeram com Jonadab, uma mulher espiritual. Cadê as mulheres espirituais? Mulher espiritual não fica debatendo na internet aí, não. Desrespeitando pastor, brigando. Eleito não persegue eleito. Mulher espiritual fica orando. Por que você não faz como o pastor Josué? Levanta às 5 da manhã e vai orar como ele. Você acha que eu estou falando demais, né? Jonadab era espiritual. Mas enquanto estava viva, não foi reconhecida. Você, irmão, irmã, enquanto você está vivo, sua família não vai reconhecer, só depois que você for. Ah, bem dizia fulano, bem dizia ciclano. Chamava ele de fanático, mas ele estava certo. Chamava ela de fanática, mas estava certa. É igual aquele filho que fica chorando no caixão da mãe. Porque não reconheceu a mãe quando estava viva. Não atendeu os conselhos dela, do pai. Sou ingrata, sou ingrato. A mesma coisa fizeram a Jonadab. A Igreja Católica queimou como uma bruxa, porque ela era espiritual. Fizeram até um filme, né? Por volta de 150 anos mais tarde, desenterraram o corpo desse sacerdote e a inseriram para cumprir penitência. Reconheceram que era profetisa. Isso era tarde demais. 150 anos depois, foram reconhecer. 68 milhões de cristãos, a Igreja Católica matou. João Paulo II veio pedir desculpa. Depois de centenas e centenas de anos. Isto passa diretamente por eles, e eles não reconhecem isso até que passe. Isso somente pega a semente predestinada que Deus predestinou antes da fundação da terra. Só a semente predestinada pode ver isso. A mesma coisa veio através dos dias de Noé, a mesma coisa veio através dos dias de Moisés, nos dias de Elias, nos dias dos profetas, nos dias de Jesus, e assim por diante até o fim desta mesma hora. A pessoa fecundada com a semente de Deus, a palavra ali dentro manifestando a si mesma, tão rendida à vontade de Deus que a palavra, e só a palavra, manifesta-se nessa pessoa. O prisioneiro, ao indivíduo, nós estamos presos a esta mensagem. Somos prisioneiros dela. Não diga minha igreja. Não, minha igreja não tem nada a ver com isso. Não é minha igreja. Não é a igreja de Sapucaia. Não é a igreja de Benevides. Não é a igreja da Cremação. Não é o Tabernáculo Brana de Franca. Não diga, minha igreja de Franca, minha igreja de Sapucaia. Não. 491 é um indivíduo. Você pode pertencer aos melhores tabernáculos. Se você não reconhecer a mensagem do dia, você está perdido e você não entra no arrebatamento. Você está disputando igreja, disputando prédio, disputando herança. Vai disputando, isso vai para o Tribunal de Justiça, Supremo Tribunal Federal, e a morte vem, você vai, nunca vai provar isto. Vai aos pés de Deus, vai adorar, deixa tudo nas mãos dele. Oh, Jesus! É um indivíduo, uma só pessoa. Todo o inferno está contra este ensinamento. Todo o inferno está contra esta verdade da mensagem de uma só pessoa. Coré estava contra. Abirão estava contra. Durante as eras, esses espíritos migraram até chegar nesse dia
que eles são contra a mensagem de uma só pessoa. Nós estamos aqui para defender a mensagem de uma só pessoa, meus irmãos. Pastor Osmar defendeu a mensagem de uma só pessoa, que era Brana. A noiva defende a mensagem de uma só pessoa que estava no ministério do pastor Osmar. Ou vocês não entendem isto? Quando eu escutei ele, eu vi que ele defendia Brana. Aí vi que ele tinha um ministério para dar fé de rapto à esposa. Eu tinha que apontar o povo, este é o homem. O irmão Brana disse, se eu souber de alguém que tem algo melhor do que nós, eu vou apontar e dizer, vamos junto com ele. Porque ele tem o mapa. Ele tem a verdade. Sejamos sinceros, leais, verdadeiro, revelado. Isso é verdade. Jesus nunca disse, agora Pedro, você, João e todas as demais pessoas, vocês têm obtido a revelação. Agora toda a igreja está salva. Não. A revelação foi dada a um. Você vê uma igreja com 1000 pessoas, um só. Ou um irmão lá no Nordeste disse, pastor, aqui na capital aqui é só eu que creio. Não, isso foi para ele, pessoalmente. E você que mora aí em Alagoas, aí no Rio Grande do Norte, Deus revelou a você. Você aqui do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Deus revelou a você. Mas esse igrejão que tem aqui, eles estão tudo crendo, irmão Brana. Não é todo, é um indivíduo, 492. Não é toda a igreja, é o indivíduo. Deus trata com o indivíduo. Deus trabalha com uma só pessoa. A mensagem é de um só, não pode ser de dois. Dois têm duas ideias diferentes. Isso foi para ele pessoalmente. Eu te digo, não para eles, a ti. Tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a palavra Pedro significa uma pedra. Pedra significa o confessado ou separado. Sobre uma certa pedra, sobre uma certa coisa, veja, um que foi chamado para fora, a igreja chamada para fora, sobre essa pedra, sobre essa revelação, carne e sangue nunca revelaram isso a ti. Mas sobre essa revelação, o grupo chamado para fora, eu edificarei a minha igreja, neles. Todas as portas do inferno jamais conseguirão resistir ela. Jesus disse para João, eu tenho a chave da morte e do inferno. Aqui eu tenho a chave aqui. Satanás não tem mais a chave da morte, nem a chave do inferno. Quando Deus te chamar, vai tranquilo. Ele não tem chave mais da morte. A porta que a morte te colocou está aberta. Para você entrar naquela outra dimensão, na sexta dimensão. Antes ele tinha chave, mas hoje ele não tem. Ele somente te apavora, te coloca dúvida. É um fanfarrão apenas. Mas se você é uma igreja espiritual, uma mulher espiritual, um homem espiritual, um jovem, uma jovem espiritual, as pessoas pensam que para ser espiritual tem que orar a noite toda. Não, tem que subir para o monte. O espiritual é revelado. Se for assim, os muçulmanos são espirituais. Eles oram 3 vezes por dia. Para o trânsito lá na Arábia, que é a hora da oração. E você não vê os denominacionais que batizam nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo? Eles ficam a noite toda em vigília. Ser espiritual é ser revelado com a mensagem do dia, com a mensagem da hora. Vamos terminando aqui, meus irmãos. Tá? Já está no finalzinho. Nenhum só cabelo da tua cabeça perecerá, tu és meu. Eu te ressuscitarei no último dia.
E a promessa: darei a ti a vida eterna. E eu ressuscitarei nos últimos dias. Aí está ela, a revelação, não eles, mas ele, o indivíduo. Não é a eles. Por isso ele toma um, deixa outro. Então, se você não é cristão, sua mulher é, e é fiel, é revelada, vai pelo caminho dela. Como disse o ateu, meus filhos, e ele morria. Não vai pelo caminho do seu pai, vai pelo caminho da sua mãe. Porque eles estão vindo com correntes, botando no meu pescoço, e eu estou indo. São demônios. Foi aqueles que ele serviu. Foi aqueles que ele amou. Foi aqueles que ele louvou. Tem demônio em toda parte. Demônio do futebol, demônio da música. O dia que você for, eles estarão na volta da sua cama, com as correntes, a circunstância, né, para poder te levar. Por isso, arrependa-se, venha a Cristo, entrega a sua vida a Ele, receba o batismo do Espírito Santo, receba o perdão dos seus pecados, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Não um grupo, um indivíduo. Todo o inferno está contra isto, a mensagem de uma só pessoa. O inferno vai continuar, pastor Mendes, contra nós em trazer a mensagem de uma só pessoa, pastor Ivaí, pastor Josué, pastor Sinival, pastor Orlando, pastor Sebastião José. Enquanto nós estivermos defendendo a mensagem de uma só pessoa, todo o inferno estará contra nós. Porém, seu mistério é somente revelado à sua noiva amada, a um só, a noiva. Porque a noiva agora é o quê? A noiva é a mensagem de uma só pessoa. É a única que poderia vê-lo, porém todo esse mistério é revelado somente, como ele prometeu à sua noiva. O inferno está contra essa verdade, da revelação deste mistério. Porém, a noiva está se baseando nisto. Essa é a posição dela. Um indivíduo, a esposa é um com o esposo. A noiva é a mensagem de uma só pessoa. Deus te abençoe.